De agora, saúde e bem-estar. Entrevistas e assuntos relacionados à sua saúde, com dicas e informações especiais para que você tenha melhor qualidade de vida. Saúde e bem-estar. O programa saudável na internet. Um grande abraço para você que está sintonizado com a gente, assistindo o nosso programa Saúde e Bem-Estar desta sexta-feira através dos nossos canais, tá bom? Hoje, sexta-feira, dia 30 do mês de abril de 2021. Para você que nos assiste pelo Facebook, curta, compartilhe, marque os seus amigos e ajude-nos a divulgar o programa. Para você que assiste pelo YouTube, você pode participar deixando seu like, inscrevendo-se no nosso canal e ativando o sininho de notificação. Todas as vezes que o programa entrar no ar, você vai ser avisado. Saúde e bem-estar desta sexta-feira, com a participação da doutora Viviane dos Reis Vieira Yancê. Ela é endocrinologista, membro titular da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia, mestre em Ciência da Saúde na área de endocrinologia pela USP de São Paulo. Primeiramente, doutora Viviane, agradecendo a sua presença, a sua visita, atendendo aqui ao chamado para a gente falar de assuntos importantíssimos no programa desta sexta-feira. Boa noite. Boa noite, obrigada pelo convite. Para mim é uma honra participar. Eu acho importante a gente divulgar no trabalho o que é, as doenças importantes, para que as pessoas possam se cuidar melhor. Bom, qual é a especialidade de um médico endocrinologista e quais são as enfermidades que você, profissional da área, atende, doutora? Então, o endocrinologista, ele é o médico responsável por atender e até prevenir doenças relacionadas às alterações hormonais e do metabolismo. E o que seria isso, Os hormônios são substâncias produzidas pelas glândulas que vão controlar todas as células do nosso corpo. E o metabolismo, O metabolismo é um conjunto de reações químicas, que são responsáveis pela produção e degradação de várias substâncias. Então, traduzindo isso, do que o endocrinologista trata, de várias doenças, então, como diabetes, que é a deficiência de insulina, que são as mais conhecidas, obesidade, problemas de tireoide, alterações das glândulas suprarrenais, por exemplo, alterações da glândula hipófise, que é uma glândula que fica na cabeça, alterações dos hormônios sexuais, alterações do colesterol, alterações da fertilidade da mulher, dos ciclos menstruais, e uma muito importante, inclusive, que acho que muitas pessoas nem conhecem, que é o tratamento hormonal dos transexuais. Muito interessante. Você falou sobre diabetes, doutora Viviane. Como é feito o tratamento desta doença e como ela pode afetar o organismo da pessoa? Tá. Então, primeiramente, o que é o diabetes, Então, o diabetes, ele é uma doença ocasionada pela diminuição, ou ausência total do hormônio chamado insulina, ou pela dificuldade da insulina em agir. E o que a insulina faz no corpo? A importância da insulina. A insulina é responsável por colocar o açúcar que está no sangue para dentro da célula em forma de energia. Então, quando a insulina não consegue fazer esse papel, ou não tem insulina para fazer isso, acontece um excesso de açúcar no sangue. E esse excesso de açúcar vai começar a prejudicar, por exemplo, os vasos sanguíneos, levando a alterações nas vistas, dando glaucoma, catarata, alterações na retina, pode alterar a função renal, dando doenças renais, insuficiência renal, pode afetar os nervos, então dando neuropatia, dormência, cãibra, formigamento. Quais são os principais fatores de risco, para desenvolvimento do diabetes, tá? Pessoas acima de 45 anos, pessoas obesas, que não praticam atividade física, alguém da família com diabetes, principalmente pai ou irmão, pai ou mãe, pais ou irmão, alguém que já tenha tido diabetes gestacional,
que mais? Síndrome dos ovários policísticos, quem tem apneia do sono, quem tem alterações na pressão e no colesterol, por exemplo. Então as pessoas têm que estar atentas, porque o diabetes, ele é uma doença inicialmente silenciosa, tá? Principalmente na idade adulta, a gente tem vários tipos de diabetes, né? O diabetes que acontece agudamente na infância ou na adolescência, em pessoas jovens, e a que vai pela rotina, pela falta de uma vida saudável, por comer errado, não fazer atividade física, ela vai se desenvolvendo lentamente. Então, às vezes, quando a pessoa se dá conta, ela já está com uma neuropatia, já está com um problema renal. Então, é importante que as pessoas se atentem sim, porque ela é uma doença silenciosa, né? Pode ser silenciosa, vai acontecendo e quando a pessoa se dá conta, já está o estrago um pouco feito. Vale aquele recado, né, dos profissionais médicos como você, a prevenção é o melhor remédio nesse caso. Com certeza, com certeza. Se cuidar é importante. Com relação, você citou aí a questão do peso, né? O ganho de peso tem sido uma coisa muito frequente no brasileiro, na população como um todo, né? De que forma o endocrinologista, difícil essa frase para falar, pode ajudar nesse processo, doutora? Tá, a obesidade então o que é, né, obesidade? A obesidade é um excesso de gordura no corpo, né? É ocasionada pelo excesso de comida mesmo, de ingesta inadequada, né, ou de excesso de ingesta e não gastar, né, então come muito, gasta pouco e acontece o acúmulo de gordura no corpo, tá? Hoje a obesidade, ela é considerada uma doença crônica, tá? Então, o endocrinologista, ele vai tratar o obeso, assim como ele vai acompanhar um diabético cronicamente. Porque ele vai ver o que está acontecendo, por que essa pessoa engordou, né, vai tentar entender aonde foi que perdeu, o que aconteceu, né? E aí ele pode ajudar tanto a mudança do estilo de vida, a orientação do que o paciente deve fazer, entrar com medicamentos adequados para inibir a fome, para inibir o sistema de ansiedade, para que esse paciente ele consiga perder esse peso e, mais importante, manter, porque isso é uma briga eterna, né? Senão você fica naquele emagrece, engorda, emagrece, engorda. Então é importante o endocrinologista fazer esse acompanhamento, né, crônico, como se fosse um diabetes, como se trata uma pressão alta, é contínuo. Mas tem aqueles casos também, doutora Viviane, em que a pessoa perde peso, né? E nesse caso aí, como funciona o tratamento para este paciente? Aí é uma outra visão, tá? Porque quando o paciente ele perde peso, sem não ter feito uma dieta, sem não fez nenhuma atividade, não fez nada para que perder esse peso e ele perde esse peso, a gente não sabe por quê, aí é importante investigar doenças, como o próprio diabetes pode fazer a pessoa perder peso mesmo comendo adequadamente, tá? Problemas de tireoide, problemas gastrointestinais, autoimunes e até o próprio câncer. Então aí a gente já vai para um outro extremo, vamos colocar assim. Você falou sobre a tireoide, né? No caso do diabético, ela aparece de que forma? E qual o tratamento que é utilizado por vocês, endocrinologista? Para os problemas da tireoide. Tireoide. Então, o que é a tireoide, né? A tireoide é uma glândula, né, que fica localizada no pescoço, tá? E ela é responsável pela produção dos hormônios tireoidianos, tá? Os hormônios tireoidianos, eles são importantes para todo o funcionamento do nosso corpo, é como se fosse a energia, tá? Então é importante para o nosso emocional, para a nossa memória, para o nosso raciocínio, para o desenvolvimento nas meninas, para fertilidade, ele é um hormônio extremamente importante. As alterações da tireoide, a gente vai diagnosticar através de exames, tá? E a gente vai tratar com hormônios ou com remédio anti-hormônios. Bom, ainda falando sobre a tireoide, né, com relação aos nódulos, né, eles nem sempre são cancerígenos e existe uma forma simples de ser tratados ou não? Tá. Os nódulos da tireoide são muito comuns, tá? Mais de 50% das pessoas que vão fazer ultrassom da tireoide vão apresentar um nódulo,
mas graças a Deus 90% desses nódulos são benignos, tá? Então, o acompanhamento é feito através das características desse nódulo, a imagem, né, a ultrassom, tá? Quando ele é suspeito, alguma coisa assim, a gente vai fazer a punção desse nódulo, tá? Se for uma coisa maligna, a gente vai tirar. A gente brinca na endocrinologia que se fosse escolher algum tipo de câncer, esse é o mais bonzinho. Ele não é agressivo como os outros? Então, ele pode ser agressivo, mas geralmente o tratamento dele é fácil, que é tirar a tireoide. E a gente complementa com o iodo, por exemplo, que é um tratamento muito tranquilo, diferente do câncer de mama, que tem que fazer quimioterapia e você tem que correr, né, urgente. Bom, eu estou falando com a doutora Viviane, né, ela que é endocrinologista aqui no município de Dourados e trabalha também com o metabolismo. Né? Profissional de área com larga experiência aqui no nosso município, a nossa entrevistada desta sexta-feira aqui no programa Saúde e Bem-Estar. Vamos falar agora, doutora, para que fique bem claro para quem está nos assistindo, sobre a diferença entre os termos hipotireoidismo e o hiper. Tá. São duas coisas opostas, tá? Então, como eu falei, os hormônios da tireoide, eles são importantes para a energia do corpo, vamos colocar assim de maneira bem simplificada, né? Então, quando é um hipotireoidismo, como o nome fala, hipo é menos, é uma deficiência dos hormônios da tireoide, tá? E o excesso desses hormônios são o hipertireoidismo. Então a gente brinca que é como se fosse, eu brinco que é ligar na tomada. Quando você liga na tomada no 300, você está com hiper, está acelerado, está, né, agitado, pode perder peso. E quando você desliga da tomada, então você desligou, perdeu a energia, está sonolento, engorda, essa é a diferença entre os dois. E o tratamento é simples ou é mais complicado? Não, o tratamento do hipo, que é a deficiência, a gente vai dar o hormônio. Muito simples, tá? E para o excesso, a gente vai dar um remedinho oral que bloqueia a produção e liberação desse hormônio. É um tratamento contínuo? O do hipo até morrer. E como se fosse um remedinho de pressão, toma pro resto da vida. Não tem retorno, né, doutora Viviane? Olha, vamos falar agora da Unimed Dourados, tá? Olha, sentir-se cuidado é poder contar com a Unimed Dourados. A Unimed Dourados possui centro de diagnóstico equipado com equipamentos de imagem de alta geração, garantindo muito mais segurança, conforto e eficiência na realização de todos os exames. A Unimed dispõe ainda de centro de oncologia e infusões com todos os serviços aos seus usuários. É o jeito de cuidar da Unimed Dourados, porque cuidar de você, este é o plano. Unimed Dourados. Doutora Viviane, quais são os principais problemas causados aí pelos chamados distúrbios da puberdade, que é um assunto bastante discutido e recorrente, né, neste século? Tá. Então vamos lá, o que é puberdade primeiro, né? É uma fase de transição, tá? Entre a infância e a adolescência, tá? Os principais problemas é onde começa, né, a manifestação dos caracteres sexuais, né, então nas meninas o aparecimento, e nos meninos dos pelinhos, né, na menina das mamas, a mudança da genitália, da voz, tá? Então os principais problemas da puberdade seriam a puberdade precoce, quando essas características se manifestam antes dos 8 anos nas meninas e antes dos 9 nos meninos, tá? E a outra alteração seria a puberdade atrasada, que é quando não manifesta, né, nenhum sinal de característica sexual até os 13, né, nos meninos e até os 14, até os 13 nas meninas e até os 14 nos meninos, tá? Então, geralmente, esses são os principais alterações da puberdade, a puberdade precoce e atrasada. Bom, você deve discutir esse assunto todos os dias com seus pacientes. Como que eles chegam até você? Qual que é o sentimento deles no momento de abordar sobre esse assunto, doutora? Eles vêm, lógico, a família vem ansiosa, nervosa, preocupada, porque a maior preocupação é o não crescimento, né?
Então, quando a menina menstrua, vamos supor, com 8 anos, isso é um problema, né? Ela pode não, além de você desenvolver os caracteres sexuais muito precocemente, né? Você pode ainda ter um problema, uma complicação para a sua vida inteira, que é a altura. Então, assim, eles vêm muito ansiosos, preocupados, com razão, né? Então, eles chegam justamente porque ou tá aparecendo cheirinho, ou pelinho nas crianças, tá? Desenvolvimento da mama nas meninas. E, por outro lado, o atrasado não aparece nada. E aí, doutora? Né? E agora? Por que a minha filha ainda não menstruou? Tá? Então, e com razão, tá? O médico vai investigar o que está acontecendo. Será que tem alguma síndrome aí envolvida? Tem alguma doença que a gente não viu ainda? Então, tudo isso é uma coisa que chega a assustar as famílias com relação. Certeza. Quando vem cedo demais ou quando atrasa, né? Sim. Agora, falando sobre doenças, doutora, que afetam o crescimento das pessoas, né? O endocrinologista atende também essa área. Qual que é o tipo de tratamento? Como que é feito todo o acompanhamento dessas pessoas e de que forma vocês podem ajudá-los? A baixa estatura, o crescimento é um dos indicadores, né, da saúde de uma criança, tá? Então, assim, se a gente for avaliar a baixa estatura, eu acho que é a preocupação principal, porque é o que mais grosseiramente atinge, né, é o destaque do crescimento, né, a baixa estatura, né, não cresceu, não tá, o que está acontecendo, tá? Então, as principais causas dessa baixa estatura, geralmente são até variações da normalidade. Geralmente, por exemplo, é a baixa estatura familiar, o pai é baixo, a mãe é baixa, não tem como o filho ter 2 metros, por exemplo, tá? Ou até o retardo constitucional que a gente fala da puberdade do crescimento. Então, a pessoa não manifesta, atrasa essa puberdade, mas vai chegar lá. Tá? Então, o endocrinologista vai fazer essa investigação. Existem causas não endocrinológicas que afetam o crescimento. Uma das principais é a desnutrição, por exemplo. Tá? Mas qualquer doença sistêmica, por exemplo, doença renal, doenças ósseas, doenças hematológicas, gastrointestinais, autoimunes, o próprio diabetes podem afetar o crescimento de uma criança. E inclusive hormonais, né? Então, alterações hormonais como deficiência do hormônio do crescimento, tá? Alterações nos hormônios da tireoide vão afetar o crescimento normal de uma criança. Existe um tratamento específico? Pronto, o tratamento, esqueci. O tratamento depende da causa. Porque não existe um tratamento, vamos supor, para deficiência do hormônio do crescimento, você vai dar hormônio do crescimento. Né? Então, se for uma doença renal, você vai tratar a doença renal. Se for um diabetes, vamos tratar o diabetes. Tá? Então, vai depender qual é a causa. Tá? Essa criança ela tem que ser investigada para saber qual é a causa do que está acontecendo, por que ela não está crescendo adequadamente, ou ela está crescendo, avançou demais numa etapa errada, o que está acontecendo. Então, aí vai investigar e de acordo com o diagnóstico a gente vai tratar. Uma outra pergunta em cima disso. Tá. Tempo de tratamento. Tem um tempo específico? Médio, longo? Tá, aí depende, tá? Também da causa. O que acontece? A gente tem... como que eu vou responder? A idade óssea é muito importante. Então, por que a gente cresce, né? Porque a gente tem espaço entre os ossos para ir desenvolvendo. Esses ossos, eles vão amadurecendo. Então, geralmente, vamos supor, a criança, ela para de crescer, entre aspas, não estou generalizando, tá? Sim. Mas é a maioria, até os 12 anos. Então, o tratamento vai ficar até por aí. Depende, tá? Então, se é um distúrbio hormonal, se você está fazendo uma reposição de hormônio do crescimento para acelerar esse crescimento até a puberdade, então vai tratar mais ou menos até essa idade. Mas, o paciente tem um diabetes, você vai tratar a vida inteira. O paciente tem uma doença renal, você vai tratar a vida inteira. O paciente tem alteração da tireoide, a vida inteira. Então, depende da causa também, a minha resposta depende. Tô certo. Tá certo, você respondeu bem. Deixa eu te perguntar uma coisa. Eu queria que você definisse para os nossos amigos que assistem
pelo Facebook e YouTube, porque é um assunto também que preocupa a sociedade. E o médico, né, da sua área, trabalha também com esse tipo de tratamento e com esse assunto específico da saúde humana, as chamadas glândulas suprarrenal. O que é? Por que isso acontece? Você poderia nos auxiliar nesse sentido? Que são as glândulas suprarrenais, né? Esse nome endócrino é difícil, né? Tem uns termos bem... Não é complicado, né? Então, as glândulas suprarrenais, elas são glândulas em forma de um chapéuzinho que fica em cima do rim, tá? E elas são responsáveis pela produção de muitos hormônios importantes. O mais conhecido deles é o cortisol, o famoso cortisol, tá? Mas entre outros, tá? Tem adrenalina, noradrenalina, aldosterona. E para que esses hormônios, para que eles servem, né? Então, o cortisol, por exemplo, é o hormônio do metabolismo, né? Ele é importante para o nosso metabolismo em geral. A aldosterona, as catecolaminas, que é a adrenalina, a noradrenalina, são importantes para a manutenção da nossa pressão arterial, para a manutenção dos eletrólitos, que a gente conhece como sódio, potássio. Tá? Então, qualquer alteração nesses hormônios vai causar algum tipo de doença no paciente. Uma pressão alta não controlada, por exemplo, tá? Já está com 3, 4 medicamentos, não controla de jeito nenhum, pode ter uma doença na suprarrenal, tá? Uma obesidade cheia de estrias grandes, com muita espinha, pelo, que do nada apareceu, pode ser um excesso de cortisol da glândula. São esses os sintomas da glândula? Sim. A deficiência, por exemplo, pode dar hipoglicemia, que aí vai depender, lógico, do que está acontecendo. O que pode dar nessa glândula, né? Pode dar nódulos, pode ser cancerígenos ou só achados. Quando é só um achado, é um nódulo pequenininho, geralmente não causa nada dessas alterações. Mas se for um câncer, por exemplo, aí ele já pode produzir todos esses hormônios, todas essas alterações. Se é uma doença que acometeu a suprarrenal e ela ficou deficiente, ela não consegue trabalhar, aí a gente vai ter as outras alterações da deficiência. Então, de repente, uma hipoglicemia, a pessoa não tem defesas no corpo, tá? Ela pode sucumbir a uma infecção, por exemplo. Tá bom? Esse é um dos riscos, né? Já que você falou em questão hormonal, né? Vamos falar de uma coisa que preocupa também, né? As mulheres, né? O hormônio feminino, doutora, né? Você poderia falar um pouco para a gente sobre esse assunto e como as mulheres devem agir? Tá. As mulheres nós somos muito complexos. Demais, né, doutora? E assim, tudo pode alterar, todos os hormônios podem alterar, né? Assim como na mulher, como no homem, tá? Eu diria que no homem ele digamos, menos, da mulher é mais, ou os dois estão sujeitos? É que na mulher é muito evidente, acho que as alterações hormonais, né? Então, por exemplo, a puberdade, a menstruação é o primeiro sinal, a gente mostra, né? Depois a menopausa parou, então acabou o hormônio, então começou os hormônios, acabaram-se os hormônios, a gente tem os marcos, o homem não tem, né? Essa é a diferença principal. Qualquer hormônio pode alterar em qualquer pessoa, mas a mulher geralmente manifesta mais, né? Mas é dentro da normalidade, então acho que os hormônios sexuais da mulher são os que causam mais problemas. Então, quando a menstruação não vem, ou quando vem muita menstruação, infertilidade, então a gente acaba apresentando mais. Mas os hormônios de tireoide, por exemplo, são mais comuns nas mulheres do que nos homens, a alteração. Um exemplo. Bom, e com relação aos sintomas, quando que o paciente deve procurar o endocrinologista? Tá. Para fazer o acompanhamento? Em geral? Em geral. Tá, então, por exemplo, quando eu devo procurar um endocrinologista? Estou perdendo muito peso, mas estou comendo normal, parece que estou com a boca seca, ando comendo, perdendo peso, muito xixi, isso é um sinal de diabetes, é importante procurar o médico, tá? Nas mulheres, crescimento de muito pelo, isso é importante, não está menstruando, está saindo secreção no peito, isso é importante. Estou ganhando peso ou perdendo, o que está acontecendo? É um sinal. Muito desânimo, cansaço, sonolência, mal-estar, tem que investigar, saber o que está acontecendo, será que é deficiência de algum hormônio, tá? Nos homens, aparecimento de mamas,
tá? Ou de repente começou a cair os pelos do corpo, disfunção sexual, é importante procurar o endocrinologista. Sempre, né? Uma passadinha sempre. O médico é sempre importante. Dentro da tua área, você é endocrinologista. É difícil. É igual o otorrinolaringologista, né? Eu falo com mais facilidade esse nome do que o endocrinologista. Tá difícil. O povo tá dando risada de mim lá do outro lado. Porque é complicado a pronúncia mesmo. Dentro da tua atuação, da tua área de atuação, você trabalha em parceria com algum nutricionista? Tem um outro profissional que te auxilia nesse sentido? Como endocrinologista, ele acaba envolvendo todo o corpo, né? Então a gente trabalha com certeza em conjunto com quase todos os médicos, né? Então a nutricionista, eu diria que ela é extremamente importante, parceira, porque elas que vão orientar a dieta na perda de peso ou uma dieta adequada para o ganho de peso, né? O nefrologista para as alterações renais, para acompanhar junto o diabetes, o cardiologista para proteger esse coração, porque o diabético tem complicações cardiovasculares, o otorrinolaringologista, porque as pessoas podem ter tonturas, né, chiado no ouvido, fica preocupado com o que está acontecendo. Então, com certeza, os outros profissionais, a gente trabalha junto, é muito importante a troca, a comunicação mais que tudo. Tá aí, com certeza, trabalha com todos eles. Você tocou num ponto importante, né? Tontura, né? Isso afeta o labirinto da pessoa que tem algum desses males? O diabetes pode afetar, problemas de colesterol, pode piorar, por exemplo, uma labirintite. Uma labirintite pode causar... Não é que causa, mas, por exemplo, eu tenho labirintite, eu estou com diabetes alto, ataca mais. Eu vou ter mais sintomas. Com certeza, mais sintomas. Muito bem. Nossa, passou rápido, né? Aqui conversando com a doutora Viviane, hoje no nosso programa Saúde e Bem-Estar, aqui no Facebook, também no nosso YouTube, ela que falou sobre endocrinologia e metabologia. Metabologia, você pode definir o que é a metabologia para a gente encerrar, doutora? É igual eu falei no início, né? São diversas, um conjunto de reações químicas, né? Essa metabologia, esse termo, a gente fica imaginando um monte de coisa, mas são reações... um nome diferente, né? Na produção e na degradação de substâncias, tá? Então, por exemplo, o colesterol alterado é um problema de metabolismo. Colesterol alterado, metabolismo funcionando mal. Um exemplo, entendeu? Tá certo, então. Doutora, muito obrigado pela sua presença. Eu falei com a Viviane dos Reis Vieira Iance, endocrinologista e membro titular da Sociedade Brasileira. Doutora, da próxima vez a gente vai facilitar a sistemática aqui para falar sobre esse assunto. Vamos, como diria um amigo meu, vamos colocar no popular, que o apresentador possa falar. Grande abraço, muito obrigado pela sua presença aqui, sucesso para você, tá bom? Muito obrigada, eu que agradeço, foi muito, para mim, uma experiência bem diferente. Divertida também, né? Com certeza, eu espero que eu tenha tentado explicar da maneira mais apropriada que eu consiga, e eu gostei muito, obrigado por ter me chamado e pela oportunidade. Com certeza será chamada outras vezes para a gente falar sobre outras atuações, né, do profissional desta área no tratamento da saúde da população aqui de Dourados. Chegando ao final do nosso programa, agradecendo ao Éder Joffre aqui nas filmagens e na parte técnica, a direção geral de Mauro Alcântara. Um grande abraço para você que assistiu ao nosso programa através dos nossos canais no Facebook e YouTube, Saúde e Bem-Estar da Grande FM desta quinta-feira, dia 30. Para você que assistiu pelo Facebook, continua curtindo, compartilhando e marcando seus amigos e ajudando a divulgar também o nosso programa. Para você que nos assistiu pelo YouTube, deixe o seu like, inscreva-se no nosso canal, você pode ativar o sininho de notificação que todas as vezes que o programa entrar no ar, você será avisado, tá bom? Na próxima semana a gente tá de volta com mais um Saúde e Bem-Estar para você aqui na Grande FM e no programa Saúde e Bem-Estar. Um abraço e até lá.